2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão na TSF. Eu sou a Liliana Borges, estou excepcionalmente a substituir a Maria Madalena Freire, que estará de volta na próxima semana. Comigo tenho, como sempre, Zé Pedro Silva, Maria Escaja e João Maria Joné. Olá, como estão? Olá, tudo bem? Que bom ver-te aqui. Obrigada. Aqui. Também estou muito contente por estar aqui. Vamos ao café então? Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios, caldadinho. Então, a Feira do Livro. A Feira do Livro abriu portas e Marcelo Rebelo de Sousa apertou mãos. Na abertura da Feira do Livro, o Presidente da República foi naturalmente visitar, como é seu apanágio, este espaço, e uma cidadã, trabalhadora da Feira do Livro, aproveitou o mediatismo todo, o aparato mediático à volta do Presidente da República para chamar a atenção para o que está a acontecer em Gaza, na Palestina, condenando a ação, ou a falta de ação, digamos assim, do Estado, do Governo e do próprio Presidente da República, e que ele não foi muito bem recebido por Marcelo. Quem quer começar por comentar este episódio em que Marcelo Rebelo de Sousa decide apertar com mais alguma vigorosidade, digamos assim, o pescoço desta cidadã que não gostou e pediu ao Presidente da República que lhe largasse o pescoço? Zé Pedro, queres ir tu? Pode ser. É que eu acho que tu deves ter imensas coisas para dizer sobre este assunto. Algumas. Mas porquê é que dizes isso? Porque já te conheço, eu estou aqui todas as semanas contigo. Não, eu acho que é mais na excentricidade do Presidente da República, porque repara, em geral, a tradição é que os titulares de cargos públicos, os políticos, o normal é que sejam eles os atacados, não é? Quer dizer, há muitos atentados. Aliás, recentemente Macron levou um chega para lá da Primeira-Dama. Temos também, para falar no nossos assuntos domésticos, temos o líder do Chega que foi atacado também pelo seu próprio esófago durante a campanha. E neste caso é ao contrário, é Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, é que ataca ao cidadão. Ou seja, a notícia é a última hora, Maria de Fátima foi atacada pelo Presidente da República. Eu acho que... mas enfim, Marcelo não é assim tão surpreendente. Mas é um bocado isso, não é? É mais uma marcelice, já nos habituámos a isso. Completamente. Já não nos surpreende estes gestos do Presidente, que até não... Repara, a ativista, porque deu-lhe ali para o ativismo de repente, foi uma coisa espontânea, a senhora explicou que estava a trabalhar e que aproveitou o momento, fez muito bem, até porque a causa de facto precisa de divulgação, mas Marcelo Rebelo de Sousa, até um ativista interrompe, quer dizer, em vez de deixar o trabalho de continuar, não é? Queria falar ele, quer dizer... homem calce, não há outra coisa para dizer, deixa a senhora queria, porque Marcelo é uma pessoa inteligente, mas que se acha mais inteligente que os outros todos, então queria chamar a senhora à razão. Não, a senhora já tinha a sua razão e a sua vida, mas Marcelo errou pelo pescoço para prestar declarações, e pronto, e tivemos mais um episódio caricato da nossa vida política. Que não é mais do que isso, não é? E até porque, como o Marcelo já está mais ou menos de saída, não se pode recandidatar, já ninguém liga muito. Nem ele próprio, parece-me. Ele está tipo, caguei, também vou-me embora, agora faço o que quiser. Desculpa, isto não é um palavrão. Pois não, isto não conta. Não podes, ninguém vai levar uma multa. Eu primeiro achei nobre a causa que essa senhora tentou não, expressou na comunicação social e que de facto a inação do nosso governo e do próprio Presidente da República em relação ao que se passa em Gaza, que é um genocídio, e especialmente no dia em que foi quando o barco, não se pode dizer barco, é navio, não é? Navio. Acho que é navio, ou não? Embarcação. Quando a embarcação, a Madeleine, estava a caminho de Gaza com ajuda humanitária e 11 ativistas e um jornalista a bordo, achei pertinente a chamada de atenção da senhora. O que não achei pertinente foi Marcelo apertar-lhe o pescoço, mas se me surpreende. Com Marcelo Rebelo de Sousa já nada me surpreende. Quer dizer, desde que ele quase arrancou o Papa de uma cadeira de rodas, às tantas, é só normal. Marcelo pode ser daquelas pessoas que não têm noção da força que têm nas mãos e nos braços.
Pode ser uma dessas pessoas, ou então pode estar só meio tonto, ou pode estar só a cagar, que eu acho que é mais essa. Eu queria só puxar aqui um. Não, depois já lá vou. Podes puxar. Não quer puxar? Puxa. Não puxo. Pois, foi o que a senhora disse ao Presidente da República. Não, a senhora disse: não me puxe. Isto foi calculado, foi ótimo. Viste? Foi. Mas eu, de facto, quem nunca tenha estado com o Presidente da República, eu compro, não é? Que ele agarra um bocado as pessoas. Nem sei se é falta de noção de força, é só mesmo. Pronto, há pessoas assim que tocam mais. Com que força é que ele te costuma agarrar a ti? Às vezes puxa-me com uma força enorme quando me fala. Às vezes cumprimenta-me e Pois, arranca-me do ele sítio. faz essa coisa, não é? Faz. Puxa E assim. tu nem sempre estás pronta. Porque uma coisa é, sei lá, vou-lhe falar. Outra coisa é ele apanha-te de repente. É tipo quando estás no metro, tens que estar preparado para quando o metro vai parar para não caíres. Sim, às vezes, sei lá, se ele de repente está aqui nas tuas costas, tu não estás pronta, e de repente, já voaste. Será que alguém já caiu a cumprimentar o Tenho a Marcelo? certeza, eu já estive perto, portanto eu tenho a certeza. É Às boa, vezes uma pessoa vai ali à praia em Cascais e pumba, A boa notícia, Cai. Demorou 6 minutos até falares de Cascais, já nem. viste? Queremos introduzir esse tema no café? Pá, Eu acho que no dia de hoje, no dia em que. isto, de No dia em facto, que gravamos. No dia em que gravamos, no momento em que gravamos, o João Maria Joné está a mandar João Maria convites Joné, para um eu vou- evento qualquer que vai acontecer Vou no dia tomar a 25 de junho. dianteira e dizer que João Maria Joné finalmente Está a fazer teasers sobre a possível apresentação de uma candidatura. está a fazer teasers sobre uma possível apresentação de uma candidatura à Câmara Municipal de Cascais. Já viste? E de repente isto é um tempo de antena, não é? Agora é Sim, da exclusiva responsabilidade de João Maria Joné. Da exclusiva responsabilidade. Eu estou Pronto, bem. era só Acho isso. que não queria estragar o nosso podcast com os meus eu anúncios acho- de candidatura. Eu acho que Fica para outra acho altura. pertinente. Mas Aliás, pode ficar para eu, quando mandar as pessoas a um sítio, mandar a minha apresentação de candidatura. hoje já? Pode ser. Está já bem. agora. Então, pessoas, fiquem atentas. Talvez haja notícias no fim deste podcast. Já refletimos tudo sobre Não, Marcelo? Acho que foi Ainda pobre. queres? Não acho. Não, eu tenho mais uma coisa a dizer. Então, Na Zé sequência Pedro. do que estava a dizer o João Maria Joné dos apertos de mão que podem deslocar um ombro, Marcelo também pode fazer isso com a facilidade de quem sabe que, se for preciso arranjar uma reunião no Santa Maria, talvez se arranje. Bem metido. Não é? Quer dizer, Foi. ou seja, uma pessoa tem uma preocupação assim, se eu vou deslocar o ombro a esta pessoa. É uma preocupação Falha. geral, depende se tu conseguires logo arranjar cuidados médicos e uma ligadura. Portanto, pode ser o Mas caso. isso não era com o Presidente da República, não é? No máximo seria com o Dr. Nuno. Exatamente. Mas eles estão meio chateados, não é? Supostamente não se falam. Supostamente. Bom, mas se o pai deslocar um ombro a alguém, se calhar arranja-se forma de resolver o diferendo. Eu acho que ele não precisa do filho para esse tipo de cunha, não é? Acho que basta ele ir com a pessoa. Se ele deslocar o ombro Não, e for acho com a que pessoa não. às urgências, achas que não? Acho que não. Então vais convidar Marcelo Rebelo de Sousa para a tua Sempre. possível. Está sempre convidado para todos os sítios em que eu estou. Mas Ora cuidado, bem. mas cuidado. Todos quase. Vamos à reflexão, se calhar. Agora, se calhar, passamos sim calhar é melhor à pôr reflexão. ordem na casa. Melhor é melhor. Vamos refletir. Então, o segundo governo de Luís Montenegro tomou posse, e aqui reparem que eu tive o cuidado de dizer segundo governo de Luís Montenegro e não novo. Tomou posse na última semana, os ministros tomaram posse no dia 5, o secretário de Estado dia 6. Zé Pedro, se o país precisava de reformas estruturais, e se precisa de reformas estruturais, como diz o primeiro-ministro, por que razão temos um executivo que parece feito tão à imagem do anterior e que não reforma nada nem muda ninguém? Olha, não imaginas como é que eu acho a tua pergunta boa. É sério, isto não é só. Isto é quase um piropo. Não é quase, pois é, tenho que ter cuidado. Olha, não proibido, imagina. É proibido. Não, mas Não, é que eu não preciso se ele estava a ser irónico ou não. Não estava, Ok. porque é mesmo essa a leitura que fiz desta mini remodelação com umas eleições pelo meio, é mesmo essa a leitura que eu faço, ou seja, o ponto para mim fundamental, ou seja, a grande novidade é sem dúvida nenhuma a reforma do Estado, isso é incontestável, e para além de ser a grande novidade, é algo que promete pelas pessoas que estão nessa reforma do Estado, nesse desígnio nacional que o Primeiro-Ministro indicou no seu discurso. Gonçalo Matias, mas não só, também o Secretário de Estado da Digitalização, Bernardo Correia, que vem da Google, e portanto é uma equipa. O outro Secretário de Estado, confesso, não tenho tanto conhecimento do seu currículo, mas com certeza que com este cuidado na escolha também é uma pessoa válida, e portanto vê-se que há uma equipa. Eu por acaso já trabalhei com os dois, se quiseres
informações. Então pronto, e confirmas que E são tens pessoas... uma boa imagem, não é? Tenho, de ambos. Pronto. O Magro da Luz foi o coordenador do programa do Carlos Carlos Moedas, sim, isso eu sabia. 21. Que bom. Isso eu sabia. Era um belo programa. Mas, portanto, não é só um desígnio, é também uma equipa constituída com capacidade teórica para o realizar e para ter sucesso. E se eu tivesse que apostar, acho que essa será a grande marca deste governo, se tudo correr bem. Ao mesmo que tudo corra mal, essa será a grande marca, e oxalá. Mas porquê é que eu achei a tua pergunta interessante? Porque, ao mesmo tempo, é um governo com esta aposta fortíssima, e esta aposta é fundamental, é indispensável. A última vez que nós tivemos alguma reforma administrativa, reforma de Estado, modernização, quer queiramos chamar, foi em José Sócrates, no governo de 2005. A vida é como é, o governo de José Sócrates teve pontos muito positivos, um deles foi este, foi a modernização administrativa. Ainda hoje beneficiamos de uma série de reformas daquele tempo, e terá sido neste tempo todo a grande. Hoje, desta vez, oxalá exista uma nova. O problema é que se há um pendor reformativo numa pasta, o resto do governo não me parece com esse espírito. E aí é que eu não percebi. Porque, vejamos, a justiça em que a senhora ministra é reconduzida, temos conservatórios, eu já falei nisto aqui há pouco tempo, mas eu acho que é um assunto importante, portanto vale sempre a pena sublinhar. Temos conservatórios do registro comercial que demoram 6 meses a fazer um registro. A ministra esteve lá 1 ano. E falamos de algo que para corrigir não é preciso necessariamente meter mais meios, seja humanos, seja de outro tipo, não é preciso dinheiro, não é preciso leis. Basta que um sistema que hoje em dia faz a distribuição dos pedidos de registro não mande tudo para a Conservatória de Lisboa, que está entupida, e mande para outras. Portanto, são coisas muito simples, basta ser minimamente competente para estas coisas não acontecerem. E, portanto, já para não falar de outras pastas em que durante 1 ano não se viu propriamente esse espírito capaz de reformar o Estado, quando eu olho para esta mistura, digo, porque a reforma do Estado não se faz com um ministério, faz com todos. Mas não é preciso um ministério que garanta que essa reforma é transversal? Sem dúvida, ou seja, eu acho que o ministério é muito importante, e sobretudo na dependência do Primeiro-Ministro. E já está na dependência do Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro com certeza saberá que vão enfrentar obstáculos tremendos. Mas a partir do momento em que noutras partes na economia também alguém acredita que há ali naquela equipa uma capacidade de responder ao impulso de Gonçalo Matias, que com certeza quer partir, derrubar muros, obstáculos, barreiras, acho difícil. Portanto, é um governo que tem um Ministério da Reforma do Estado, mas que não me parece ser reformista. Oxalá eu esteja enganado. Deve estar. Porque era bom para nós que estivesse. Mas acho que de facto há essa. Acho que há essa. O Luís Montenegro reconduz ministros que durante 1 ano não mostraram a capacidade de reformar o que quer que seja. Pelo contrário, têm um resultado mau. Johnny, tu concordas com esta leitura? E pergunto-te, nós não tivemos esta conversa, mas eu fiquei com esta pergunta por te fazer, porque precisamente eu também não fiquei surpreendida com as escolhas, a recondução de vários ministros, porque muitos deles eram cabeças de lista pela AD nestas últimas eleições legislativas. Foi esse o sinal que fizeste, Pedro Reis, apesar de tudo, por exemplo, é a exceção, como tu fizeste bem e me apontaste, porque sai do governo, aparentemente também sairá do Parlamento, mas esta falta de renovação surpreendeu-te de alguma forma? Não, estava à espera. O que me surpreendeu foram mesmo as não continuidades de pastas em que não se percebe muito bem porque é que se quer a mudança. Eu tenho a questão do Pedro Reis mais ou menos compreendida, do que eu consegui apurar, mas é estranho. Queres contar? Pelo que eu percebi, resulta de um diferente com o Primeiro-Ministro, porque o sentimento inicial não era esse, não é? Senão ele não teria sido cabeça de lista. Todos os ministros que foram cabeças de lista continuaram no governo, e quem não continuou foram maioritariamente os ministros que não tiveram essa oportunidade de serem cabeças de lista, não é? Portanto, logo quando o Primeiro-Ministro faz as listas, dá a entender quem é que fica, quem é que sai. Isto vale para a cultura, para a administração interna, que foram 2 ministras que não foram cabeças de lista. Já vamos à cultura? Sim, também, já vamos já. Também é um tema importante. Há outras coisas que eu não percebo, nomeadamente os secretários de Estado. Não percebo
qual é que foi a razão para a saída do Nuno Sampaio, percebo qual é que é a razão da passagem, isto no que me interessa mais nos negócios estrangeiros, percebo qual é que é a razão da Ana Isabel Xavier passar para trabalhar com o Paulo Rangel, porque continua incompreensível e um bocadinho perigoso, tendo em conta o cenário internacional, ter uma pessoa com a incompetência do nível do Nuno Melo a liderar o Ministério da Defesa. E eu percebo que os secretários de Estado que queiram trabalhar vão trabalhar com um ministro que saiba o que é que isso é. E mais, o que é que eu tenho mais de comentários? Não percebi. Quer dizer, não percebi. É um bocadinho o que é este governo e eu aí concordo com o Zé Pedro Silva, que é, eu acho que este Ministério da Reforma do Estado podia ser uma coisa fantástica, espetacular, e espero que corra lindamente, mas o sinal que dá um governo com a subserviência ao aparelho do PSD que tem este, em que os secretários de Estado funcionam basicamente como sítios de colocação para ex-presidentes de Câmara, presidentes distritais, preocupa-me um bocadinho e até as pessoas do aparelho que são competentes para determinadas áreas, nomeadamente o Salvador Malheiro podia ser uma pessoa competente na área do ambiente, de repente no ambiente fazem-se escolhas que não fazem sentido e vamos encaixá-lo aqui nas pescas e pronto, ao VAR já teve muitos pescadores, portanto eu até consigo compreender mais ou menos a lógica, mas não deixa de ser um bocadinho básica, porque há aparelho e aparelho, há pessoas que no aparelho do PSD não têm qualificação nenhuma para além de regimentar sacos de votos. O Salvador Malheiro não é um desses casos, é uma pessoa com capacidades técnicas para na área do ambiente acrescentar alguma coisa a um governo, mas pronto, não é dos amigos. Os amigos movem-se como querem. Emílio Sousa, ex-presidente de Santa Maria da Feira e ex-presidente da Distrital de Aveiro, já foi secretário de Estado do Ambiente, ao contrário de Salvador Malheiro, se calhar porque lhe ganham a Distrital, não é este o critério deste governo, e por isso é que eu percebo que o Zé Pedro Silva diga, esta gente não é reformista por natureza, funciona assim, e pronto, e agora fartou-se de ser secretário de Estado do Ambiente, não sei, se calhar não produz cargos suficientes para distribuir, e é secretário de Estado das Comunidades. Não, gostava de compreender estes critérios, mas confesso que não consigo. Acima de tudo, gostava de compreender o critério para manter a Ministra da Saúde, mas confesso mesmo que não consigo. A Ministra da Saúde é o Eduardo Cabrita de Luís Montenegro? Olha, se calhar, o que se calhar merecia um aviso para o motorista, não é? Veja lá que está aqui um destino traçado, ando devagar na autoestrada. Não, é que não tenham já morrido pessoas por problemas na saúde. Na saúde, e até envolver, pronto, andar de carro, não é? No caso da ambulância. Sim, ou falta dela. Não, a falta dela. Portanto, já nem é preciso avisar ninguém, já está. Já está. E já morreram 9 pessoas, ok? Um bocadinho mais. Eu queria insistir contigo só com uma pergunta, porque falaste da questão das escolhas reverterem muito para as pessoas do aparelho partidário, e eu queria-te só perguntar se achas que isso é fruto de uma estratégia de Luís Montenegro ou se é falta de alternativa. Eu acho que neste governo, até pela capacidade de captação deste Ministério da Reforma do Estado, já havia capacidade das pessoas sentirem alguma estabilidade em aceitarem o cargo. Nós estamos a falar do primeiro governo, não é? As pessoas já podem arriscar um bocadinho e pensar isto vai durar um bocadinho, não vai demorar. Vamos ficar desempregados daqui a X meses. Não vai durar 6 meses e entretanto perdi o meu emprego anterior e não tenho para onde ir. Eu acho é que, e assisti a isto in loco, como tu sabes, a eleição de Luís Montenegro e a existência de Luís Montenegro como líder do PSD resulta de uma mega coligação de sacos de votos. E como tal é preciso tê-la sempre satisfeita. E Luís Montenegro é um líder tão forte quão forte for o aparelho e quão confortado estiver o aparelho com a sua liderança. Não é um líder por si só. Ninguém lhe reconhece capacidade de liderança dentro do partido para ele poder fazer frente ao aparelho. O aparelho funciona através dele, que é o oposto, é o inverso do que devia ser. Escaja, eu gostava de te ouvir falar sobre cultura. Eu tenho várias coisas mas sim, desculpa. Não, mas podes, se quiseres, podes, e que deixa de ser um ministério, eu não lhe vou chamar um supraministério, porque passa a acumular pastas com a juventude e o desporto. A escolha de Margarida Balseiro Lopes também foi questionada, porque não tem uma experiência na área da cultura, é jurista, tem jurista de formação.
O que é que te apraz dizer sobre isto? Eu, antes de responder à tua pergunta, queria só dizer uma coisa que foi o que eu não disse há bocado no café, que eu queria expressar a minha solidariedade com o Teatro Barraca e com os atores que foram agredidos por um grupo de neonazis ontem, curiosamente no dia que marcou os 30 anos da morte do Alcindo, também por um grupo de neonazis. E Não parece, foi por acaso, não é? parece até que um dos assassinos do Alcindo esteve neste confronto, não, neste ataque. João Martins. Exatamente, e queria só expressar a minha preocupação e a minha solidariedade, e que espero que estes episódios não se repitam, e que se calhar a próxima vez que houver um Razi, o governo deve ter cuidado com os capítulos que apaga e deixar, e talvez o perigo da extrema-direita e do crescimento da extrema-direita seja uma coisa que este governo, para a qual este governo deve olhar. Não sei bem em que ministério é que isto se incluirá, provavelmente em nenhum. Não me parece uma grande preocupação do governo de Luís Montenegro, mas acho que para a segurança de todos nós devia ser. O Ministério da Cultura deixa de ser um ministério, e o que honestamente foi uma previsão que eu fiz. E que me disseram não vamos mexer na cultura, e mexeram. Claro, a cultura nos governos de direita é sempre que dá para cortar na cultura, sempre que dá para diminuir a cultura, tem tendência a fazê-lo. Eu percebo um povo inculto e que não tem capacidade de usufruir da cultura. É um povo mais fácil de controlar, e tenho muita pena que seja sempre este o caminho escolhido por alguns governos, especialmente do PSD. Eu, além de, sem desprimor ao desporto, isto quase podia chamar o Ministério dos Hobbies, não é? Ou o Ministério do Entretenimento. Parece que pegam em pastas, tipo, não sabemos bem o que é que devemos fazer isto, pomos tudo ali. Eu não sei. Mas ao mesmo tempo, Juventude e Desporto subiram a Ministério porque eram secretarias de Estado. Isso também passa algum sinal? Passa um sinal que estamos todos no mesmo saco, e que eu percebo a importância da juventude e do desporto para o nosso país, mas isso não deve acumular com a cultura, especialmente quando as pessoas que estão à frente desta pasta não vejo qualificações para lidarem com ela. Por exemplo, o secretário de Estado da Cultura, e eu fui ver, é um boy do PS completamente, a quem foram PSD, peço desculpa, um boy do PSD. Ultimamente não se distinguem muito. Não se distinguem muito, uma pessoa Bralhas, que foi Presidente da Câmara Municipal de Penafiel de 2001 a 2013, portanto teve que deixar de ser Presidente da Câmara de Penafiel quando chegou ao limite de mandatos. Foi administrador dos portos do Douro, de Leixões e de Viana do Castelo. E depois foi Presidente da Assembleia Municipal de Penafiel até saltar para o governo. Portanto, tem uns romances publicados, deve ser esta a ligação dele à cultura. Não o veio assim de repente, olhando para este currículo, parece-me que foi ali posto, lá está, porque era preciso dar um trabalho a este senhor, e então despachámos-lo para Secretário de Estado da Cultura. Queria só deixar mais uma nota em relação ainda à cultura, que foi a figura miserável que Dalila Rodrigues fez à saída, em que à 25ª hora, já depois do novo governo ser anunciado, demite Aida Tavares do CCB, o que levou à admissão do Conselho... agora falta-me... Bem, levou à admissão de um conselho do CCB, e pareceu muito mesquinho e muito pouquinho. Mas pronto, também não é que eu tivesse grandes esperanças nunca tive grandes esperanças em relação a Dalila Rodrigues. Acho que fez um mandato completamente inócuo, que não se deu por ele, e no fim acaba a demitir uma pessoa que estava a fazer um bom trabalho no Centro Cultural de Belém. E é uma pena. Para terminar, sobre este governo, até porque não tenho muito a dizer sobre ele, achei fraco, achei pouco. Tadinho. Acho muito. Pois, tadinho. Não achei mal. Queria só dizer que, já que Paulo Rangel pouco ou nada tem feito no seu ministério, pode aproveitar finalmente para reconhecer o Estado da Palestina, e gostava que o fizesse.
Muito bem. Eu ainda sobre o governo não queria deixar de fora a questão de existir agora uma Secretaria de Estado para a Imigração, que será tutelada também por alguém que não tem propriamente experiência na área, que é Rui Armindo Freitas, um economista, empresário ligado à indústria têxtil, e que fica com a pasta de imigração. Este sinal se calhar já tinha sido dado nos últimos meses, porque já tinha assumido como a cara do governo esta questão e dado algumas entrevistas sobre o assunto. Zé Pedro, não sei se queres comentar esta questão, esta nova pasta de imigração, é isto que é preciso para finalmente se organizar, não quero dizer organizar a casa, mas e se combater também o preconceito e passar-se a ideia de que há aqui algum trabalho que é preciso fazer-se para repor a ideia de que a segurança não está ameaçada pela imigração e tudo isso. Eu não tenho a menor das dúvidas que o tema tem essa relevância, não é? Pode ser, enfim, de contexto, mas é um desafio que o país enfrenta, talvez o maior, por razões que são evidentes, quer se queira, quer não, seja, podemos ser mais liberais ou menos liberais nesse aspecto, mas que há uma questão que é preciso enfrentar, porque é preciso integrar pessoas, porque há a questão do reagrupamento, que há muita desinformação. Agora há a questão do governo, o Chega aproveitou-se para dizer que o governo ia trazer mais 500 mil, quando o governo desde sempre, aliás, criticando propostas do PS já em janeiro, tinha outras políticas, ou seja, é um assunto que não só é relevante, como está quase à mercê da desinformação, e que tem consequências económicas e que tem consequências sociais. Portanto, sim, é uma pasta, é um tema que merece essa dimensão e alguém que se foque nele. Sobre a questão dos currículos ou das capacidades, eu dou sempre o benefício da dúvida. Quando são aparatos, é mais difícil, mas em geral gosto de dar o benefício da dúvida. Nós temos alguns bons exemplos. Um deles que se pode dar é o de João Galamba, que quando chega à Secretaria de Estado, toda a gente dizia que nem sequer sabia o que era um kilowatt. Não, aliás, foi, salvo erro, até uma expressão de Leitão Amar. Por acaso não quero estar a ser injusto, mas tenho a ideia que foi Leitão Amar na bancada do PSD, mas posso estar a ser injusto, é melhor retirar. Alguém na bancada do PSD vem dizer a escolha que é feita de um ministro, de um secretário de Estado, nem sequer sabe o que é um kilowatt, e depois foi um secretário de Estado altamente competente naquela área, não é? Com o próprio setor e o mercado reconhecer-lhe méritos. Portanto, além da sua imagem pública, em termos de competência da pasta que teve sob sua tutela, foi competente. Portanto, tem que dar um benefício da dúvida, não é? Temos que ver o que é que essas pessoas que foram agora escolhidas e que podem vir de outras áreas serão ou não capazes de fazer, mas responder à tua pergunta, a imigração, obviamente, merece muita atenção, e equipas que estejam concentradas apenas e exclusivamente na questão da imigração. Escaja, concordas ou achas que, por outro lado, a criação de uma Secretaria de Estado para a Imigração pode contribuir para a ideia de que, de facto, há um problema relacionado com a segurança e com a imigração e ajudar a aumentar essa narrativa? Eu acho que é bom haver uma Secretaria de Estado para a Imigração se for para resolver os problemas da AIMA, por exemplo, e dos atrasos dos vistos e da legalização das pessoas. Se for uma Secretaria de Estado para deportar pessoas e para vir dizer vir falar em imigração descontrolada, que é uma realidade que não existe. E se for já lá vamos na segunda parte, mas para outras terras. Sim. Se for para dar fogo a essa ideia, então acho uma desgraça. Agora, se for para resolver os problemas de quem está com atrasos nos vistos, da AIMA que não dá vazão ao trabalho que tem, aos processos que tem, então acho muito bem. Acredito neste meu otimismo. Não muito, mas a esperança é sempre a última a morrer. Joana, e tu? Eu já tinha dito aqui que
achava que as 377 conferências de imprensa de Leitão Amar sobre imigração eram uma ótima maneira do Chega a ganhar votos. Porque uma coisa é resolver o problema, e como diz a Maria, que já há problemas para resolver na maneira como o nosso sistema de imigração funciona. Outra coisa é estar sempre a falar, de dizer que vou resolver o problema e que há um problema e o problema anda aí, não se presta atenção ao problema e não se está a falar suficientemente do problema. Eu diria que quando uma pessoa é ministro da presidência do Conselho de Ministros e se dá por si a dizer a frase "ninguém está a falar sobre isto" ou algo parecido, devia pensar, espera aí, ninguém não, eu sou o ministro da presidência do Conselho de Ministros, deixa cá ver. E portanto acho que, sei lá, não é preciso dar esta, mas isto já é um erro do primeiro governo também. No primeiro governo também houve esta conversa de primeira grande coisa era o combate à corrupção, entretanto não sabemos onde é que anda, e parece-me que não foi um tema muito relevante do PSD nestas legislativas, a ideia do combate à corrupção. Sim, a justiça não marcou muito a, sim, não sei porquê, a campanha. Estranho, não é? Mas não marcou Não sei muito. que insinuação é que estás a fazer. Sim, não marcou muito a campanha o facto de poder, pronto, haver. Mas alguém tinha problemas com a justiça? Não, penso que não, nem a possibilidade de. A possibilidade de, exato. Não. Mas acho que há algumas propostas legislativas nesse sentido agora estão a ser injustas. Há propostas legislativas, nomeadamente O ano passado houve um programa um pacote de anticorrupção que foi lançado, mas com poucas coisas em concreto, ou seja, não tinha metas, não tinha prazos, não tinha verbas alocadas, foi um conjunto de intenções, não é? Sim, que ainda não saiu muito do papel. Se calhar estou a ser injusta, mas... Eu acho que este governo e este primeiro-ministro apostaram, e eleitoralmente parece-me que bem, porque o país não gosta de reformas, como estava a dizer José Pedro Silva, apostaram na continuidade total com a maneira de funcionar do governo de António Costa, que é PowerPoints e conferências de imprensa. E depois logo se vê se isso se traduz em... Porque isto, pronto, depois ninguém quer saber, não é? Aliás, o melhor deputado do PS para a maioria do país não tem uma iniciativa legislativa há 15 anos. As pessoas não querem saber propriamente de trabalho, querem saber da ideia de que a pessoa pode mandar um bitite. Sérgio Sousa Pinto, não é? Eu não disse nada. Digo eu. Só há um, não é? Digo eu. Não tem, mas... portanto, trabalhar... Está quieto, normalmente, produzir propostas, um programa de governo execuível que depois chega ao Parlamento para ser aprovado, mais ou menos. Mas falar muito sobre os assuntos, sim, por isso é que eu digo, isto reforça mais os populismos do que está calado. Mas não ocupa o espaço que os populistas querem ocupar a falar disso? Ou seja, não... Acho que não, e isso aliás está mais ou menos estudado por vários cientistas políticos. O Vicente Valentim, por exemplo, fala disso. Quando se dá oxigênio a esta narrativa e, pior, não se resolve nada. O dar oxigênio à narrativa por si só não teria problema se estivessem a resolver coisas. Mas como não teria, mas sim. Mas como não se resolve nada, as pessoas depois não têm a resposta de pronto, levantou-se esta questão e há um problema. Os populistas vivem dos eternos problemas. É quase como se criasse um partido para ser contra quando chove, não é? Porque somos contra a imigração não bem assimilada. Nunca houve imigração totalmente assimilada na história para toda a gente. Sempre houve descontentamento com a imigração, por mais regras que houvesse. No outro dia havia um protesto engraçado no Japão contra os curdos. Há 2.000 curdos no Japão. Mas havia um protesto de extrema-direita japonesa contra os curdos. As pessoas arranjam sempre maneira de se chatear com as coisas. A questão é se nós lhes damos credibilidade nessa preocupação ou não. E se nós dizemos, olha, por acaso chove, normalmente é uma coisa que acontece e não vamos poder fazer nada sobre isso. Mas não, vende-se esta coisa de eu podia resolver o problema da imigração. Não, há trade-offs aqui, há coisas que se ganham e coisas que se perdem. As pessoas vão ficar incomodadas com algumas coisas. E os políticos que vendem às pessoas que vão arranjar soluções perfeitas são os que convidam as soluções mais imperfeitas de todas. Há aqui um tema que eu ainda gostava de abordar, porque ainda temos um bocadinho de tempo, que é a questão do equilíbrio de género do executivo ou a falta dela. O número de mulheres regride face ao primeiro governo de Luís Montenegro, passa de 41%, e aqui estou a colocar ministras e secretárias de Estado na equação, passa de 41% para 33%. Isto é uma coincidência ou um reflexo dos tempos? Eu acho que é um reflexo dos tempos. Acho que cada vez mais há menos a preocupação com a paridade. E desculpa interromper-te, só para dizer que a primeira mulher, a primeira ministra a aparecer, aparece em 9º lugar, é precisamente a ministra da Justiça. Então, seja em termos de hierarquia do governo.
Não me surpreende. Eu acho que está a haver um retrocesso e acho que mesmo a própria direita democrática, que devia estar a fazer alguma coisa para o travar, não está. Cada vez há menos preocupação com a paridade, cada vez há menos preocupação com a igualdade entre homens e mulheres, e não me surpreende. Desilude-me mais uma vez, mas também o que é que não me desilude nestes dias? Mas infelizmente não me surpreende. Mas sim, acho que não sei se é necessariamente intencional, mas é uma falta de preocupação total. Já não é um assunto que os preocupe, porque o eleitorado o eleitorado está mais radical, os jovens estão os jovens rapazes, no caso, mais machistas, mais conservadores, e portanto essa preocupação de ficar bem na fotografia desaparece. Portanto acho que acredito que não seja intencional, mas é uma falta de cuidado enorme, e uma falta de preocupação e uma falta de noção também. E nós aqui continuamos, e agora vamos atravessar o oceano até aos... Posso só uma coisa sobre esta coisa da desculpa, paridade? eu acelerei aqui, Desculpa, mas diz. Queria só dizer uma coisa sobre isto da paridade, que é... Eu acho que isto é só mais um reflexo. Continua a ser muito difícil, e eu, como pessoa a tentar construir listas, tenho que dizer que sei por experiência própria, continua a ser muito difícil que mulheres aceitem estar na política por uma data de limitações que não se resolveram, que têm a ver com a predisposição para a exposição, o papel da maternidade. E porque são muito mais escrutinadas que os homens. Há dias saiu um estudo a dizer que as mulheres portuguesas, as políticas portuguesas, eram das mais atacadas online. Sim, e acho que isso se nota também. Portanto, acho que não é só o PSD é um mauzão. Uma dificuldade de recrutamento. Há dificuldade de recrutamento. Depois há outra coisa que é estrutural e interessante, que é, muitas vezes a lei das cotas o que permitiu é que, pronto, há mais mulheres no Parlamento, mas essas mulheres depois ficam sempre na última posição possível, não é? Em terceiro dos primeiros 3, em sexto dos segundos 3, e assim sucessivamente. Com a fragmentação do sistema partidário, o que acontece é que entram 2 de cada um dos partidos na maioria dos distritos, e pronto, e assim sucessivamente. O que isso tem levado a que, pronto, a bancada do Chega seja muito masculina, porque nunca entra o terceiro em muitos distritos, ou nunca entra mais do que o primeiro. Acontece o mesmo agora para o PS, em sentido contrário, pela redução do tamanho do PS. Portanto, também tem a ver com uma coisa pelo menos no Parlamento, com uma coisa estrutural, mas que depois se reflete nos ministérios também, porque se não entram mulheres para o Parlamento e não ganham experiência política no Parlamento, depois também não têm esse espaço para ganharem no Executivo. Agora, não há aposta, e o núcleo duro de Luís Montenegro nunca teve. Pronto, tratam a Margarida Balseiro Lopes um bocadinho, lá está, como a nossa jovem, que trata dos nossos temas jovens, fica arrumadinha no seu canto, e típico de aparelho partidário, não é? As juventudes partidárias como maneira de agregar os temas jovens e ficarem ali na piscina dos pequeninos. E de resto o núcleo duro de Luís Montenegro nunca contou com mulheres, ou muitas mulheres com relevância, e já o de Rui Rio também não tinha. Portanto, é raro. Estou a pensar se o de Passos Coelho teria, talvez, Paula Teixeira da Cruz, mas no núcleo duro político dos líderes é raro haver mulheres. De António Costa, por acaso, tinha Mariana Vieira da Silva, mas é raro haver mulheres. Se fores ver as mulheres vice-presidentes de Montenegro, de Rui Rio, são mulheres um bocadinho... Pronto, fomos tentar arranjar uma mulher de destaque. Eu me lembro da Helena Fraga, não é? Mas... ou da Inês Ramalho, que depois afinal Helena a mãe... Fraga, grande mulher. Da Inês Ramalho, que afinal a mãe dela é que foi para o governo. O que é que tu estás a mandar recados? Vou partir da quarta. Mas o pior é que eu não tenho óculos, portanto eu não estou conseguindo ler o teu recado. Eu já te digo. Mas eu também gostava de dar os meus 500 paus sobre esse tema. Terminaste, João Maria? Eu terminei, podes dizer. Até Mas agora só que me vais já interrompeste. 500 paus? Não, eu vou dizer qual é que era o recado que eu tinha. É muito simples, é para não te esqueces do 10 de junho, porque eu há bocado vi que ias fazer a ponte para os Estados Unidos. Tens toda a razão. Sim, era só isso. Não, mas sobre este tema, o tema é de facto muito importante, mas eu queria só dizer uma coisa muito rápida. É que me chateia sempre esta discussão, mas mesmo muito, porque eu acho que já devíamos ter ultrapassado isso
e temos provas para o fazer. Tivemos mulheres das lideranças partidárias. Não em todas. Que nunca, eu sei que não em todas, mas tivemos lideranças partidárias, não há qualquer tipo. Temos no comentário político, em Barda, também por via dos partidos e no próprio comentário, não me parece que a sociedade portuguesa de alguma forma tenha algum tipo de problema com mulheres na política e com voz na sociedade civil. Isso não me parece. Quando nós continuamos com estas discussões e a contar cabeças nos governos, temos um problema. É que desclassificamos quem foi para o governo. Eu olho agora para Maria Lúcia Amaral. Eu já os tinha desclassificado antes de Mas não deves fazê-lo porque estão lá mulheres e agora nós ficamos a pensar. Não, mas não foi por causa do género, foi porque os acho os incompetentes e uns taxistas de merda. Pronto, mas a consequência destas discussões é, olhas para Maria Lúcia Amaral e dizes assim, será que está lá porque é competente? Coisa que parece que sim. Ou porque é mulher? Isto é terrível para as mulheres. É terrível. Temos que nos deixar desta discussão. E o João Marijoné, com a sua experiência que tem, aliás, a fazer listas, acaba de dizer que nem sempre é fácil. Isto devia ser uma evidência para toda a gente. Se calhar há menos mulheres num governo porque também houve menos disponibilidade. Não? Ou seja, não é o chefe do governo ou o líder do partido que disse até funcionava, mas e a mulher? Mas eu quero um homem bem. O que eu disse foi precisamente que não estou a dizer que é intencional. Mas não devemos contar cabeças e dizer estão 30%, estão 40%. Porque isto é um problema para as mulheres que estão na política, sobre quem depois pende a suspeita de que estão lá para participar numa cota. Mas achas que as duas coisas são incompatíveis? Desculpa só interromper-te. Como mulher que está na política, não digo que não é. Que não é o quê? Não é um problema para nós estar a pensar. Não sabe. Repara, o Bloco de Esquerda tem aquela questão de cotas e tudo isso. E pensa-se, quando há uma mulher numa lista, está cá porque é competente ou é para a cota? Para as cotas, sabes? Mas quando se defende essa política, a partir do momento em que as mulheres estão nas listas, a questão que se coloca é: está lá por mérito? Está lá pelo seu valor? Ou está lá sabes que o facto de ter... É que este é o problema das listas. Eu sempre fui contra as listas, sempre. Odeio as cotas, acho que é um disparate pegado. Ok, mas sabes que funciona, sabes? Tens noção disso, certo? O que é que vocês querem dizer com funciona? É que se não houvesse as cotas não havia tantas mulheres na política? Sim. Exatamente. Isso é científico? Ou é uma opinião? Não, é científico. Está estudado mesmo. Está estudado. Por amor de Deus. Não é por amor de Deus. Podes não gostar, mas é um facto. Eu volto a dizer, essa afirmação é um problema para todas as mulheres que têm desempenhado cargos políticos neste país. É que eu estou-te a dizer que na primeira pessoa que não é. Uma cota. Não é. Isto para mim é um problema. A sociedade portuguesa não Dizes tu como mulher na política que é um problema. Não é como mulher na política. Então, mas é que eu sou uma e estou-te a dizer que isso não é um problema. Eu não percebo o que é que tu estás a dizer que não é um problema. Nenhuma de nós está a questionar se está na lista. Como é que tu sabes? Se isso é uma opinião das pessoas, como é que tu sabes a opinião das pessoas? O que eu estou a dizer, o Bloco de Esquerda defende as cotas, defende números fechados e que 50-50, seja o que for. A partir do momento em que se tem essa posição, quando as mulheres estão na lista, fica a suspeita se estão lá por mérito, como estão os homens, porque ninguém vai questionar. Este está na lista porquê? Foi para cumprir uma cota? Não, está lá porque era o lugar dele. Mas quando está uma mulher, diz não está lá, é porque era o lugar dela ou é porque é mulher? Portanto, isto é uma... Eu confesso que acho, como eu te digo, para falarmos do governo, isto é desagradável, para não dizer outra coisa, porque Maria Lúcia Amaral está lá pela competência como provedora da justiça ou porque o primeiro-ministro pensou, aí mete uma mulher. E fomos ver mulheres. Temos que andar para a frente. Temos muitas mulheres na política. A participação, se não é maior, muitas vezes é uma questão de disponibilidade e não por motivações políticas que entendem que a mulher não tem papel na política e que sempre que insistirmos nesta discussão estamos a desvalorizar o papel das mulheres que estão na política. Eu sempre achei isto, quer dizer, e repara, discutimos isto há quantos anos? Há 20, quando começou a primeira vez a lei das cotas, quer dizer, com o PS. 20 anos não chega para ultrapassarmos isto? Eu não percebo como é que tu retiras do que eu disse que não era preciso reforçar a lei das cotas para 50-50. Eu não disse isso, não retirei nada do que tu disseste. Não, estavas a dizer que eu estou a dizer que é acima de tudo uma coisa de disponibilidade. Sim. É difícil, é mais difícil. Sim, mas a lei das cotas o que obrigou é pôr as mulheres nesse espaço de decisão. Certo. E portanto o que eu estou a dizer é que a política não tem essa predisposição natural. É um boys club. Se tu vais ver as lideranças dos partidos, se vais ver as lideranças das bancadas, é normalmente assim que acontece. E portanto, a ideia de que a lei das cotas, como está feita num sistema eleitoral num sistema partidário mais partilhado, pode prejudicar acima de tudo a entrada de mulheres na política, é o contrário disso. É que se calhar devia-se reforçar a lei das cotas para o 50-50. Certo, mas eu não concordo com isso. E tu repara, mesmo no PSD, que é o partido que estamos agora a discutir, é um partido que
teve na liderança uma mulher, coisa que o Partido Socialista não pode dizer. Tem a vice-presidente da Assembleia da República, que tem Teresa Moraes, que tem uma participação sempre grande. Quer dizer, eu não posso olhar para... Quando tu falas de diminuição do peso das mulheres do novo governo, eu não posso olhar para isto e posso dizer está aqui uma estratégia para tirar as mulheres da política. O PS... Mas eu não disse, a minha pergunta foi se isso não foi um... Eu sei, não estou a dizer que seja isso. É uma interpretação que eu posso fazer de quem lê estes números e vê que há uma redução, pensa que isto é uma estratégia política e não uma circunstância, com outra explicação. Porque, volto a dizer, nós podemos ter muitas críticas em relação ao PSD. Em relação às mulheres da política podemos ter. Eu não acho que possamos ter, quer dizer, não me parece. E como digo, as cotas, para mim, têm este problema, que é, a partir desse momento, as mulheres que têm uma participação política, fica sempre a dúvida se estão lá por mérito próprio ou por cota. E eu prefiro que as coisas sejam por mérito próprio. E como digo, esta discussão tem 20 anos. Acho que já chega. Quer dizer, se alguma mulher na política acha que foi afastada, ou que não foi cabeça de lista, ou que não teve a oportunidade de se candidatar a um cargo porque o seu partido não deixou e entendeu que o seu lugar é o outro, segunda fila ou terceira, olha, que diga, não é? Que expresse isso, não é? Mas não me parece que existe isso, muito sinceramente. E acho que enquanto continuarmos a discutir sempre, contar as cabeças, quantas mulheres estão neste governo, é um problema para as mulheres que estão no governo. Sinceramente acho isto. Acho que é uma desvalorização da escolha, não é? Porque fica a dúvida, é que foi cota. E portanto acho que se deve ultrapassar essa discussão. Isso foi mais aceso do que eu esperava. Só por causa disso já não vai haver 10 de junho para ti, para estes disparates. Pois é. Onde se calhar houve uma cota para fazer discursos. Pois. Mas temos tempo de ir ao 10 de junho, certo? Não passem mensagens dúbias. Não, para... Então, 10 de junho, rapidamente. Ui! Então. Rapidamente. Bora, 10 de junho. Mas tem coisa. Se quiseres. Não, vai. Só o Zé Pedro é que tem coisas. Queres começar já coisas? Eu não sei se viram a imagem, eu não vi o vídeo, portanto espero não estar aqui a dar nenhuma fake news de Luís Montenegro de braços cruzados na altura do hino. Não sei vi. se. Não vi também. Pronto. Tivemos um discurso de Lídia Jorge que ligava justamente com a imigração. Eu é que meti aqui pela igualdade de género porque tinha sido uma bela ponte. Na questão do apelo à empatia e de sermos todos, numa mensagem também ao nosso passado colonialista, de sermos todos filhos de escravos. Zé Pedro, sobre o 10 de junho, o que é que te apetece dizer? Apetece-me dizer só que que na minha opinião foi um mau tema. Repara, eu sou capaz de o perceber, o discurso é bom, ambos aliás, o Presidente e da pessoa escolhida. O Presidente aliás tem feito bons 10 de junho, não é? Este foi o seu último. Ele é um bom organizador de 10 de junho, mas acho e de festas, não é? Exato. Mas acho que é um tema mal escolhido. Acho que é um tema mal escolhido porque estamos a ir um pouco atrás. Ou seja, esta questão de andarmos agora aqui a discutir, seja por que lado for, seja pelo lado bondoso, que é este, seja pelo lado, enfim, com segundas intenções, andarmos aqui a discutir purezas de raça, mais puros, menos puros, é um discurso, é um tema, aliás, que me faz alguma urticária. Nós temos que ter a noção de que tal discussão é de uma minoria tremenda. A sociedade, o Estado não pode ir atrás dos berros exaltados, descontrolados de uma minoria sem expressão, que só consegue ter voz porque há uma plataforma de um louco que permite tudo e mais alguma coisa, e portanto, e depois há aqueles rapazes conquistadores que agora são detidos todos os dias e conseguem fazer esses filmes. O Estado não pode ir atrás, o Estado tem que liderar temas, e como digo, nós estamos aqui agora a discutir purezas e dizer que agora atenção porque somos todos afinal africanos ou asiáticos, o que queiramos. Para mim é um sinal. Repara, nós somos um país bastante velho, não é? Com muitos anos, somos dos mais antigos, então em termos de fronteiras na Europa somos mesmo o mais antigo. E acho que temos que evoluir um bocado. Acho que o 10 de junho, acho que o Dia de Portugal devia ser, olha, a reforma do Estado, por exemplo, que é um tema que precisa de todo o apoio. Porquê é que não é esse o tema? Porquê é que o tema não é a questão da habitação? O que as pessoas precisam não é discutir se são mais puras ou menos puras, ou se há pureza ou se não há pureza, e o que se passou na questão colonial. O que nós precisamos é de atacar os tais problemas da habitação, por exemplo. Por isso eu, quando olhei para aquele tema, disse, nós estamos a ir atrás.
Eu quando olhei para aquele tema... Chato que tu és. Porquê? É pá, porque nem todas as coisas são para fazer Excel. O governo é para governar. O 10 de junho é para um gajo pensar a identidade e a nação, ou não? Por isso é que é o dia de Portugal, não é o dia da reestruturação do Orçamento de Estado. Mas são desígnios nacionais e o desígnio nacional não é a questão da raça. A partir do momento em que o Estado vai atrás, porque aqui a questão é nós estamos a ir atrás. E depois as coisas de facto agigantam-se. Esta questão da notoriedade dos temas, que muitas vezes houve alertas sobre isso, acaba por a questão do resultado de André Ventura nas eleições legislativas. André Ventura está todos os dias nas televisões, está nas redes sociais, está em todo lado. Isto é quase, o Orson Welles falou sobre isto, não é? Quer dizer, com esta publicidade toda, se tivesse sido dada a mesma publicidade ao ADN, neste momento era a Joana Amaral Dias. Portanto, a partir do momento em que... Teve alguma? Teve alguma, pois teve, também tentou fazer o barulho, mas se fosse todos os dias às televisões dar entrevistas, todos os dias quase, André Ventura, também... Teve todos os dias nas televisões. Quem? A Joana Amaral Dias. Não foi entrevistada. Se foi entrevistada uma vez foi muito. Não teve em reportagens quando se podia fazer macacadas. Enquanto comentadora. Ela é comentadora. Não sei... está bem, certo. Até o ano passado era comentadora da CNN no tempo inteiro. Não, e no programa no 2 às 10 ou num desses programas da manhã ela é comentadora. Sim, mas é diferente do que às 8 da noite da SIC Notícias ser entrevistado por Clara de Sousa é uma questão diferente. Temos as audiências. Mas... Pois era isso que eu estava a pensar em termos de audiências, mas acho que não sei bem qual é que é melhor. E o que o Estado fez, neste 10 de junho, na minha opinião, é ir atrás de temas que não estão em discussão e começou a pô-los. Portanto, agora vamos todos andar com esta discussão de tu és mais puro, não és puro. Não, isso não existe. Somos uma grande mistura. Pois claro que somos 880 e quantos anos é que nós temos? 887, já não sei. Somos uma tremenda mistura. Isso não 900 e tal, 1143. Não, 1143 ou 1179 dá 887. Não interessa. Não vamos agora com contas. É fazer as contas como diria o outro. Mas a questão, o ponto é este. Somos uma grande misturada, pois claro que somos. Agora, num momento em que há estas tensões, em que há estas questões da imigração. 882 anos. 882, pronto. E portanto é só isto. Achei que o tema é mal escolhido e estamos a dar gás a uma discussão que não é nacional. Não é. Isto não está na cabeça das pessoas. Está de uma minoria que está a fazer muito barulho e estamos a dar publicidade ao tema. Pois então, claro, vamos ter um problema aí à frente. E tu discordas? Sim, acho que é o dia certo para uma pessoa falar do que é que quer dizer ser português. Sem me querer alongar tanto como o meu colega. Mas o que é que quer dizer ser português? Para mim, o que me apetece. Acho que quando um país tem 800 anos de história, a única coisa que tem são 800 anos de autogoverno. E o que eu sinto que isso quer dizer é que nós podemos sentir que temos algum hábito de nos governarmos a nós próprios e decidirmos o que é que queremos ser e como é que pensamos. Mais do que isso, não sou de traçar identidades para toda a gente, não sou de dizer que isto é assim ou assado, enquanto território com 10 milhões de habitantes e muita história e muita diversidade. Agora, se há coisas que ficam perto de nos definir, uma delas é esta, é ter um contacto e uma interligação com o mundo muito estreita e muito diferente de muitos outros países que olham muito mais para o seu próprio umbigo. Infelizmente o país teve 40 anos muito marcantes, 48 anos muito marcantes de tentativa de ser como os outros e de uniformizar este nacionalismo umbiguista, mas acho que nos está a passar e felizmente estamos até os nossos nacionalistas, que antigamente eram estes de nos fecharmos sobre nós próprios, hoje em dia são importadores de ideias dos outros. Portanto, há um regresso a esse Portugal mercantil no mercado das ideias que eu fico contente de ver. Essa ideia de pertencer a uma comunidade global e de sermos um país com abertura ao mundo, isso gosto de ver e acho que o discurso é isso. Somos um bocadinho de tudo, portanto calma a julgar. Agora, como somos um bocadinho de tudo, também somos um bocadinho do pior cá no mundo, como somos do cá melhor. Mas há pouco estavas a dizer que António Leitão Amar falava muitas, repetia que não havia um problema, mas olhem para aqui, o problema e isso contribuía para... Sim. Então este discurso não está, como o Zé Pedro estava a dizer, ao falar disto, não está a dar voz a essa minoria racista e xenófoba e dizer que... pôr o foco lá. Exatamente.
Não, lá está, eu li como estou a dizer, ou seja, eu não li como há um problema de imigração em Portugal, vamos falar disto. Eu li como Portugal é isto. Portugal é historicamente isto. E portanto, mais uma aceitação do que uma problematização. E portanto, sim, noto que para o ouvinte possa ser confuso o meu raciocínio e também a troca de posição. Em relação ao que dizíamos há bocado sobre o Leitão Amar, mas acho mesmo que é diferente. É diferente, tu estás sempre a dizer é um problema e tu estás a dizer é a vida. Para mim, dizer é a vida é o que tem que se dizer mais às pessoas. As pessoas têm políticos que funcionam basicamente como babysitters. E digo babysitters em vez de educadores, porque é no sentido de o que é que o menino precisa. E a vida não é assim. E nós precisamos mesmo de políticos que vão dizer às pessoas que há escolhas difíceis que têm de ser feitas e há externalidades negativas das decisões que eles querem tomar, em vez de andar, mas o que é que as pessoas querem? Querem 500 euros para toda a gente ao fim do mês. Pronto, a gente manda 500 euros para... e depois o país vai à falência. E é nisto que é com isto que nós andamos a brincar em mil coisas. Esta coisa dos 500 euros é só exemplificativa desta ideia de que pode não haver imigração e o país funcionar, como pronto, Chega mais ou menos propõe. E entre milhentas outras coisas que contribuem para o aumento da injustiça entre gerações, que contribuem para o aumento dos problemas na habitação, por exemplo. Maria, tu gostaste do discurso ou preferias ter ouvido outra coisa? O que é que faltou no discurso? Ou não subscreves? Eu não vi o discurso todo, vi certos e li certos. Eu acho que numa altura em que existe uma radicalização muito grande de uma camada da população e um enaltecimento da grandiosidade de Portugal, dos descobrimentos e numa altura em que se estava até a fazer algum progresso em relação à consciencialização geral de que os descobrimentos não foram uma coisa tão bonita como aprendemos na escola, que foi uma colonização, que foi muito violento, que escravizámos, que criámos um negócio de escravos que depois foi reproduzido por vários países na Europa e que é uma mancha grande na história global ou pelo menos europeia. Eu acho importante lembrar isto, lembrar quem somos, de onde vimos, a mistura que somos, os erros que cometemos, que não se pode falar dos descobrimentos sem se falar também de algumas atrocidades que foram cometidas. Portanto, eu acho que desse ponto de vista foi um discurso assim de todos os que existiram ontem. Foi um que eu achei mais interessante e mais pertinente. Contudo, para mim o meu discurso preferido ontem foi o da Ruth Marlene no Arraial de Santos e é o que eu tenho a dizer sobre o 10 de junho. Eu ouvi dizer que ela se referiu a ti, não foi? Várias vezes. Nós somos migas. Mas eu por acaso não achei que foi o discurso bom tecnicamente. Muita gente disse, que grande discurso. Qual Da Lídia Jorge, achei um bocadinho... Não, o da Ruth Marlene foi impecável. Estava a falar do Marcelo. Por acaso foi mesmo. Achei um bocadinho mastigado demais e às vezes pouco claro. E também acho que se calhar a malta se agarrou muito, do lado progressista se agarrou muito a ela falar de sermos descendentes de escravos, e ela também disse que somos descendentes de esclavagistas, e essa parte é importante. A ideia do mix é importante, somos descendentes dos nossos erros e dos resultados deles e das vítimas e dos opressores, e em quase todos os casos isso é verdade. Que de resto também não é um discurso completamente novo. O Marcelo já o teve no Parlamento nas celebrações do 25 de Abril, já não me recordo de em que anos, mas não é... E discurso é melhor, queria só deixar essa. Sim, isso também é. Eu acho que o único mérito de Lídia Jorge é conseguir tocar num tema que é altamente sensível e que é sujeito a que uma afirmação seja descontextualizada e que dê um berbicacho tremendo, e consegue fazê-lo, enfim, transmitindo a mensagem e de uma forma pacífica. Eu acho que este é o valor do discurso. Agora, enquanto orador, Marcelo Rebelo de Sousa, de facto, pode ter muitos defeitos, mas esse não é um deles, não é? Uhum. Já me deixam ir para os Estados Unidos? Vamos embora. Então vamos para os Estados Unidos. Here we go. Como Here we go. O Fabrício. Então, nos Estados Unidos a coisa está feia.
Donald Trump chateou-se com Elon Musk, que, aliás, Ocasio-Cortez disse "The girls are fighting", eu não subscrevo a expressão. Também não. Ainda bem que estamos de acordo. Estamos de acordo, não é? Sim. Aliás, esta manhã o governador de Los Angeles decretou recolher obrigatório. Tem existido muitos protestos, já vamos nas dezenas, já ultrapassámos as centenas, pelo menos 200 detenções. Há militares nas ruas. Esta guerra pública entre Trump e Musk é real? É encenada para dominar a agenda mediática, Joné? Há um post agora, há poucos minutos, de Elon Musk a dizer que se arrepende um bocadinho de alguns posts que fez sobre Donald Trump. Ele já tinha apagado passada. alguns tweets, não é? Sim. Nomeadamente... É um sinal de grande arrependimento na nossa cultura do Twitter. Especialmente o dono do Twitter. Sim. Não se apagam posts. É verdade, quando te apagas é mesmo porque te arrependes à série. E pronto, e não acho que seja encenado. Acho que é o corolário normal de uma pessoa louca, como Donald Trump, convidar uma pessoa louca e ainda por cima influenciada por um coquetel de drogas que eu sinto que podia matar um pequeno elefante para dentro do governo do país mais poderoso do mundo. Portanto, acho que não foi isso, não foi combinado. Acho mais que é combinada a ideia, ou pensada a ideia de provocar estes desacatos especificamente em Los Angeles. A escolha de Califórnia não é... Sim, a escolha da Califórnia e de Los Angeles, porque os mesmos problemas de imigração, ou seja, muita população nascida no estrangeiro, muitos imigrantes ilegais que tem Los Angeles, tem Dallas ou Houston, mas tem um governador republicano. E se calhar problemas muito maiores, que, portanto, ninguém vai falar disto em Portugal sem ser eu, não é? Mas se calhar o Dakota do Norte ou o Dakota do Sul tem muito mais Odmiras do que Los Angeles tem sweatshops. Mas pronto, a atual secretária da Administração Interna, se quisermos chamar, Ministra da Administração Interna, se quisermos traduzir, Kristi Noem, que era governadora e que podia ter tido essa responsabilidade, se calhar prefere bater mais nos Estados, nas elites liberais das costas. E portanto acho que isto serve muito uma narrativa. Depois esta ideia, já no Black Lives Matter isto aconteceu, protestos que se calhar deixam uma rua em alvoroço ou duas em cidades com 20 milhões de habitantes, são vendidas nas televisões como Los Angeles está a arder, e depois tu vais ver o mapa da quantidade de ruas que aquilo afeta e são 3. Mas funciona, mediaticamente funciona, distrai, funciona, lá está. Com Donald Trump é sempre relativo, porque Donald Trump está a fazer uma coisa que tem 25 pontos, está a 25 pontos debaixo d'água em termos de aprovação, e depois lembras-te de fazer uma que está a 14, que é para melhorar um bocadinho como é que está a semana, mas tudo o que ele faz é impopular, portanto é um bocadinho indiferente nesse sentido para decidir se ele vai ser impopular ou não. Esta coisa de mandar tropa para, principalmente Marines, mas qualquer tipo de forças armadas, para a rua em Los Angeles é considerado impopular, de acordo com as sondagens que saíram até agora, tirando aquelas que pronto, só dão números favoráveis a Donald Trump, que também as há. Mas apesar disso é menos impopular do que o Elon Musk, portanto se calhar ao contrário acabou por distrair um bocadinho do facto de Donald Trump ter escolhido a pessoa mais impopular dos Estados Unidos para gerir o governo federal de alguma forma. Mas quando diz distrair do quê? Distrair do caos da Casa Branca, não é? Da ideia de que Donald Trump não sabe governar, que é uma coisa que Donald Trump conseguiu fazer com que as pessoas esquecessem. A primeira administração foi caótica. Eu no outro dia estava a ter esta conversa porque alguém me dizia, pois, que estas cenas em que o Elon Musk aparece na sala oval atrás do Trump a falar de boné, a dizer disparates, que isto é uma indignidade, nunca se viu. E eu disse, nunca se viu. O Kanye West fez isso em 2018. Exatamente. Foi para trás da Resolute Desk com o Donald Trump de boné a dizer que os escravos estavam a pedi-las. E isto aconteceu e toda a gente se esqueceu porque a informação passa muito rápido e as pessoas esquecem. Portanto, é neste jogo que o Donald Trump joga. A pessoa que escolheu mais assessores que dizem que ele é um perigo para a democracia e para a república continua a vender que é bom a gerir pessoas. E passa, porque isto vai sendo comido
pela onda de mediatismo das novas coisas que acontecem, e ninguém se lembra que o chefe de gabinete de Donald Trump, que Donald Trump escolheu e teve durante mais tempo, diz que ele era um traidor, é um traidor e um fascista. Portanto, mas isto passa tal como Elon Musk há de passar, porque vão aparecer 40 outras coisas, mas nós lembrando-nos exaustivamente do que é que aconteceu durante a primeira presidência Trump, fazendo esse esforço, não podíamos esperar outra coisa desta. E os americanos é que se esqueceram entretanto, e parece que agora se lembram entretanto, portanto talvez nas intercalares isto se resolva um bocadinho. E tu achas que se vai resolver nas intercalares, que esta instabilidade nestas grandes cidades norte-americanas pode contagiar, ou já está a contagiar, a política internacional, ou ainda olhamos para os Estados Unidos como um modelo democrático? Essa imagem já caiu por completo? Eu acho que esse contágio internacional é sempre muito isolado. É ali um tempozinho e depois passa, tal como foi o Me Too ou Black Lives Matter ou todos esses exemplos de grandes... O Me Too menos expressivo na rua, mas o Black Lives Matter foi e teve alguma repercussão, mas acho que é sempre pouca. Eu acho que já ninguém olha para os Estados Unidos propriamente como o grande exemplo da democracia. E acho que Trump tem a casa a arder em alguns sítios, literalmente. E acho que no meio disto tudo acho isto curiosamente uma boa distração da acusação que Musk fez de que Donald Trump está nos ficheiros de Jeffrey Epstein. Precisamente um dos tweets que ele apagou. Que basicamente, depois de uma semana inteira em que se andou a falar da quantidade de drogas que Elon Musk consumia enquanto tomava decisões para o país, Elon Musk a dizer assim: eu sou drogado, mas ele é pedófilo, atenção, pessoal. Ele é pedófilo e eu apoiei-o, hein? Sabendo isto, apoiei-o. Mas vocês vão ver o que aí vem imensas. E depois de dizer que ele devia ser impeached, enfim, eu acho que já estávamos todos à espera que esta relação, que este amor entre Donald Trump e Elon Musk terminasse. E claro que terminou pela razão que toda a gente esperava que fosse. Mas será que terminou mesmo? O Joné estava aqui a dizer que ele está a retirar alguns tweets, portanto, se calhar não. Terminará, eu acho que ambos são movidos pelo dinheiro. Pois. E, portanto, eles irão para onde o dinheiro os encaminhar. Acho que este bife irá durar enquanto não houver razões económicas para o terminar, porque Trump veio dizer que o Elon queria que se comprasse carros elétricos que ninguém precisa, e depois Elon disse que então se vou acabar com tudo, já vou acabar com o meu programa espacial e já ninguém vai para a International Space Station, porque por alguma razão o transporte para a International Space Station é feito por um shuttle do SpaceX. O que leva a pensar que talvez não seja assim tão boa ideia deixar estas coisas mesmo estratégicas, não é? Estamos a falar de levar e trazer astronautas do espaço na mão de uma pessoa que é publicamente tem problemas. Tem problemas e é muito incerto e é muito volátil, tanto um como o outro, não é? Tanto Trump como Musk são muito voláteis e tem graça de assistir. Tem, claro que tem. Eu diverti-me imenso. Se é bom para o mundo, não é. Nada disto é bom, mas nada do que se passa nos Estados Unidos desde que Trump foi reeleito tem sido propriamente bom para o mundo. Aliás, desde que Trump foi eleito e o exemplo do aumento do discurso de ódio e das agressões na rua às quais nós estamos a assistir agora cá aumentaram exponencialmente desde a primeira eleição do Trump e, portanto, não auguro grande coisa de bom. Agora, que é divertido ver 2 bilionários, quer dizer, o Trump não é bilionário. Agora então com a meme coin. Está a correr bem? Lindamente. Pronto, 2 bilionários a insultarem-se publicamente como se fossem duas crianças, tem graça, tem. Tem graça, Zé Pedro. Tem graça e mostra que aquela teoria de que as mulheres são demasiado emocionais para governarem. Nós nunca falamos. Daí o nosso desacordo de Girls Are Fighting. Exatamente. Nós nunca falámos aqui da meme coin, mas é um mecanismo de corrupção como nunca foi visto. É uma maneira de governos estrangeiros e empresários estrangeiros e também americanos injetarem dinheiro diretamente na conta do Presidente dos Estados Unidos sem qualquer tipo de controle. E tem acontecido. Aliás, os filhos de Donald Trump foram antes dele ao tour dele do Médio Oriente, foram ao Médio Oriente fazer um tour de várias conferências
de criptomoedas, em que promoveram a Trump Coin, onde entra muito dinheiro, não sabemos de onde, e que tem aumentado muito, acho que duplicou a valorização do Donald Trump. Pedro, perguntava-te se está a divertir, se a questão deste uso do exército contra civis se te surpreende de alguma forma? Não, divertir não diverte. Aliás, vocês estavam a falar do The Girls Are Fighting, que foi dito, aliás, toda sorridente à entrada. É verdade. E é de uma irresponsabilidade tremenda. Por isso é que depois muitas vezes o próprio eleitorado moderado se afasta disto tudo, porque percebe que não há propriamente alternativa, uma vez que parece que tudo isto está... É como no tango, não é? São sempre precisos dois para dançar. Mas repara... isto era perfeitamente adivinhável por qualquer pessoa que ia haver uma zanga entre os dois, só não sabia era quando. Se formos obrigados, ou se eu fosse obrigado a escolher, isto é um bocado estar entre a espada e a parede, mas ter que apoiar alguém, eu prefiro sempre, se tivesse que ter essa difícil escolha, preferia sempre ficar do lado de Trump, do lado de Elon Musk, porque temos um populista plutocrata contra um egocêntrico megalómano, muito perigoso. Há pouco vocês estavam aqui a dizer, não sei quem é que disse, acho que foi a Maria Caja, que seguiam os dois por dinheiro. Eu acho que é muito mais Trump do que Elon Musk. Elon Musk, há ali uma certa patologia. Claro que o dinheiro faz parte da vida dele, mas há ali uma ambição que vai para além do dinheiro. E aqui percebeu-se que o poder político é muito mais importante ainda que o poder do dinheiro. Elon Musk retira tweets provavelmente porque já começou a levar toques, e eu ou muito me engano, mas a minha intuição diz-me que Donald Trump vai-lhe fazer a folha, porque não parece pessoa para esquecer certas coisas, e Elon Musk passou-se completamente da cabeça. Portanto, acho que a história não acabou, mas vai agora ser tudo muito mais discreto. E aí eu vou chegar à parte de Los Angeles, porque claramente Trump quis acabar um bocado com a novela. E quer fazer as coisas como qualquer bom mafioso sabe que se deve fazer, no recato e discretamente, não é aos gritos. E se formos ver, Donald Trump sempre utilizou este método. Há uns meses, vocês recordam-se das deportações dos autocarros, das deportações à bruta, que até levavam nos autocarros muitos enganos. E na altura já não sei qual era a crise que estava a atravessar a Casa Branca, mas era uma bronca tremenda. Agora não me vou recordar o que era na altura da deportação. Não era as tarifas, foi antes disso, mas era uma crise tremenda. E subitamente temos autocarros cheios de imigrantes deportados à força, arrancados de casa, metidos em autocarros. Acho que são as tarifas, por acaso. Não tenho a certeza nem das tarifas, mas pronto, abafou. Nós discutimos isto, eu lembro que usei como exemplo dos autocarros, as imagens dos autocarros para abafar. E agora é o que se passa em Los Angeles. E o que se passa em Los Angeles é nada. Não se passa nada. Passa-se algo que está só... Olha, há pouco quando estávamos a falar do discurso de 10 de junho, a minha opinião, dar gás a temas que não existem ou que são completamente minoritários. É este um caso. Está na CNN, está em todo lado, toda a gente fala, mas aquilo não existe. Já não sei quem é que contava que no mesmo dia em que andavam supostamente uma guerra civil em Los Angeles, estava uma marcha perfeitamente pacífica do orgulho gay, tudo isso, numas ruas ao lado. Não se passa nada. Agora, o que é que o Presidente faz? Precisa de abafar a novela com Musk? Faz. O que se passa, Los Angeles tem 20 milhões de habitantes, não é o mesmo que de haver 1%, uma rixa em Aguiar da Beira e tu dizes Portugal está a arder. Ora bem, nem chega, quer dizer, nem chega a 1%. Mas Trump queria que isto fizesse barulho, manda para lá o exército. Mas atenção, não se passa nada em Los Angeles. Em Los Angeles passam-se ações provocatórias do ICE de andarem a entrar dentro de empresas mascaradas, com máscaras, a prender pessoas sem autorização. Claro, mas é por outra via, não se passa nada em termos de manifestação e de guerra civil. Mas dá-se gás aos temas, a comunicação social vai um bocado. E o facto de passar lá, não é? Onde moram imensas celebridades, também depois pode contribuir ao... Sim, mas tu repara, eu acho que a comunicação social, como depende muito vive dos cliques e de tudo, dos cliques e das visualizações, acaba por quase de forma, eu tenho que dizer, um pouco corrupta, não é? Porque nós sabemos que o tema em si não existe e que aquilo não é uma guerra civil e que é o Presidente que quer abafar outro tema, que é a sua novela com Elon Musk, mas acaba por ir tudo atrás. Eu estava a ouvir um podcast, já não sei qual é que era, que também tinha a tese de que, quer dizer, a tese também é evidente, não é? A tese de que o que se está a noticiar não é o que realmente se está a passar. E portanto concordava com esta tese. O título do episódio era: estará Los Angeles à beira de uma guerra civil? Não, provavelmente. Ou seja, quando a conclusão do próprio podcast é outra, qual é que é o título? Guerra civil. É chamativo. E está tudo viciado nisto, está tudo viciado no soundbite, no sensacionalismo, no drama.
enquanto não fizermos um pouco de resistência a isso, acabam por conseguir levar a água ao seu moinho todos estes e neste caso acho que é Trump que fez o drama para abafar a novela. Muito bem. Quem é que é a primeira pessoa que quer mandar alguém a um sítio? Eu posso mandar porque eu não tenho assim, como eu não tenho nada a manejar e fico despachado. Vocês é sempre, todas as semanas há sempre alguém que diz não tenho nada para mandar. Às vezes tenho menos. Estive ontem na Feira do Livro, está muito boa, está boa demais, tem muita coisa. E eu fico com o FOMO ao contrário. Não é ao contrário, é de não conseguir ver tudo e é uma coisa que me enerva solenemente. Devia ser metade, para sairmos lá com a consciência de que Por isso é que tem tantos dias, não é? Para poderes ir lá, também ir é lá verdade, várias vezes. também é verdade. Também isso é bem pensado. Olha, obrigado, estás a ver? Mas Feira do Livro, de Lisboa. Muito bem. Olha, boa recomendação. Eu vou dizer às pessoas para dia 25 de junho. Dia 25 de junho, pelas 6h30, se calhar quererem estar pelo Parque Marçal Carmona em Cascais. Sei lá, se quiserem conviver. Pode acontecer alguma coisa. Pode acontecer alguma coisa. Diz logo o que bem, é, agendar. diz logo, não tens que revelar no dia de reflexão. Eu acho. Sim. Sim, vou anunciar a minha candidatura, mas já fica. Aonde? Ao quê? Diz a frase toda. Own it. Vou anunciar a minha candidatura à Câmara Municipal de Cascais. Isso! Vamos embora. Consegui estar presente no momento em que o Johnny anuncia isto. Quer dizer, não sei se estavas, isto já está mais ou menos. Ah, já? Pronto. Está bem, mas assim, Aqui agora. Em voz. Em voz. Em voz foi a primeira Vou ser vez. candidato independente à Câmara Municipal de Cascais. Bora, puto! Está feito. Mas sem o apoio de Maria Escaja, que vai apoiar o candidato do Bloco. Ou o candidato que o Bloco apoiar. Ou a candidata. É um candidato, acho eu. Eu tenho que decidir em quem é que vou apoiar publicamente. Ainda não tenho essa decisão tomada, mas vou decidi-la em breve. Um dia podemos fazer um episódio a discutir as eleições em Cascais e temos que ser todos imparciais. Na presença do Jonas, temos que ser imparciais. Era bonito, não era? Tipo Não. roast. Isto no Coitadinho fundo do é um nosso roast. amigo. Exato. Ela é nosso amigo. Vai, mas é pró. Eu quero mandar as pessoas Se forem imparciais, eu não vou ficar triste. a 3 sítios. Um deles é o Festival Basqueiral, que é em Santa Maria das Lamas, no Concelho de Santa Maria da Feira, que é dia 20 e 21 de junho. É organizado por uma associação. E os bilhetes são 30€ para os 2 dias e terão Legendary Tigerman, Mermaid Chunky, The Parkinson's Famous, Black Bombay, Pedro Alves Souza, Maria Reis. Tem artistas de vários países e parece-me uma proposta interessante e descentralizada, meus amigos. Além disso, vou dizer a quem for ao Primavera Sound que me pode pagar uma cerveja. Depois isto acontece, depois as pessoas vêm pagar cerveja e eu fico aflita. Mas, olha, vão ver os Capitão Fausto no dia 14. E, por fim, quero recomendar aos nossos ouvintes de Lisboa que dia 12 de junho, portanto, quinta-feira, vão a Campolide ver a Ruth Marlene. Muito bem. Obrigada por nos terem ouvido, obrigada à TSF e obrigada pela generosidade do vosso convite para estar Obrigado, aqui convosco. Marcos. Obrigada Foi um pela gosto. tua presença, Liliana. Obrigada. Podem ouvir o Dia de Reflexão em todas as plataformas. Eles voltam na próxima semana. 1, 2, 3 e. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.